eu, meu primo, minhas duas primas, mi, minha avó e minhas três tias. A gente foi de carro e o trajeto foi muito legal. E- Pessoal, na hora, ó, uma dica para vocês: na hora de escrever, tem que fazer uma letra bem feitinha, certinha, senão depois não consegue ler. Se você, Rafa, que escreveu, não está conseguindo ler, você acha que a Pro ia conseguir entender o que você escreveu? Então, a gente tem que fazer com capricho a letra, tentar fazer uma letra que as pessoas vão conseguir ler. E quando a gente escreve, a gente não escreve para a gente mesmo, né? A não ser no diário. E aí, se a gente não conseguir ler, então não faz sentido, né? Escrever um texto para ninguém ler. Então, precisa conseguir, caprichar na letra, fazer, escrever. Você já lê, no momento que você escreveu a palavra, você já lê para ver se você vai conseguir entender na sua próxima leitura, tá bom? Tá bom, Rafinha? Essa é a minha dica para você, Tá, tá? Mas parabéns porque você fez o seu texto. Fiquei feliz por causa disso. Muito bom. Yuri, você pode compartilhar comigo? É, é, é sobre férias, né? Isso, é sobre uma viagem, um relato de viagem, uma viagem que você fez. Tá. Minhas férias para Minas Gerais. Era uma vez, nas férias de 2017, no meio do ano, em julho, minha mãe e meu pai me acordaram. Eu não quis levantar da cama, mas eles me acordaram só para ir numa viagem. Eu e meus pais tomamos banho, escovamos os dentes, nos arrumamos e fomos para Minas Gerais. Só um pouquinho, A Yuri. Só um pouquinho, Yuri. Vocês viram a riqueza de detalhes? É isso que faz com que ele vai contando, a gente vai imaginando ele levantando, indo no banheiro, escovando o dente. Então, é isso, é essa riqueza de detalhes. Quando eu falei para colocar detalhes, né, na sua produção, é isso. É esses detalhes, são esses detalhes que precisam ser colocados para a gente conseguir. Porque quando a gente lê um texto, a gente precisa, nossa criatividade, nossa imaginação precisa trabalhar, funcionar. Então, eu estou lendo um texto, a gente lê o livro Viagem ao Centro da Terra, conforme você vai lendo, você vai imaginando as cenas na sua mente, não é? Você vai ler uma história em quadrinho, você vai imaginando a conversa dos personagens, as vozes e aquelas cenas como se fossem tivessem mesmo animação, elas fossem um desenho animado, porque ela vai passando as cenas na sua mente, na leitura de uma história também, quando tem ela rica em detalhes, você vai imaginando o cenário. Então, por isso que é importante você detalhar. Pode continuar, Yuri. Tá. A viagem foi longa e cansativa. Paramos várias vezes para lanchar. Meu pai usava o GPS, pois ele não sabia o caminho. Ao anoitecer, o GPS perdeu o sinal em uma rua bem escura e nós não sabíamos onde estávamos. Meu pai pegou o celular para pedir ajuda para meu tio. Tudo isso, tudo isso. Meu pai tentou procurar o caminho, só que aí ele, sem querer, atropelou num prego e furou o pneu da caminhonete. Estávamos no frio, com fome, perdidos no escuro e com o pneu furado. Para nossa sorte, um entregador de pizza nos viu e ajudou a
trocar o pneu e ainda nos ensinou o caminho. Enfim, chegamos na casa do meu tio. Ele quis construir uma casa na árvore e foi divertido. Muito, muito, muito mesmo. Fim. Muito boa, gostei bastante dessa história. Bem história mesmo, né? Tudo aconteceu nessa. Ficou perdido, furou o pneu. Ainda bem que passou esse entregador de pizza, né? Uhum. Foram o herói de vocês. Foi o herói da noite. Então tá, obrigada, Yuri. Muito boa a sua história. Vai, Gui, então. Você fez essa, né? A gente começou a fazer na aula, lembra? Posso começar? Pode sim. Em um belo dia, eu estava tão ansioso para vir para a Penha e minha prima estava junto. Quando chegamos, deixamos ela na casa dela e fomos para nosso hotel. Quando chegamos no nosso hotel, nós já fomos dormir porque estava de madrugada. Aí no outro dia, nós fomos na praia, conhecemos muitas praias e um belo dia, minha família e eu fomos no Beto Carreiro. Depois desse dia, eu visitei meu tio e minha tia em Porto Belo. Terminou? Uma dica que eu dou seria você detalhar um pouco mais o seu passeio no Beto Carreiro. Então, lá enfrentei longas, porque eu já fui no Beto Carreiro, eu sei como que é. Enfrentamos longas filas, eu não vi a hora de entrar. O brinquedo que eu mais gostei, né? Foi tal coisa, eu assisti tal espetáculo, não sei se você foi assistir os shows. Sim, de Madagascar. Oi? Do Madagascar, você assistiu? Eu assisti os shows também nessa última. A primeira vez que eu assisti o show foi a última vez que eu fui. Eu só ia ficar nos brinquedos mesmo, das outras vezes que eu fui. Assisti o show do Madagascar, lá me diverti bastante. E assim, colocar mais detalhes de repente, ou na praia. Na praia, quando chegamos até na praia, ela estava cheia, ela estava vazia. Escolhemos um lugar próximo de tal coisa. Eu e meu irmão, que você tem seu irmão, né? Brincamos disso, entramos fizemos passeio, tal passeio, ou não fizemos, né? Ou só brincamos na areia, fizemos castelo, jogamos. Então, colocar um pouco mais de detalhes do que vocês fizeram, das aventuras que vocês viveram nesses lugares que você foi, para que as pessoas que estão lendo tenham vontade de estar nesse lugar, né? Aí só precisava colocar mais detalhes, tá bom? Mas parabéns também por ter feito. Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda. Ah, Maria não dá para falar, né? Desculpa, Maria, esqueci. Nicole. Nicole, você fez a atividade de produção textual? Você pode compartilhar com a gente? Posso. Então, por favor. Mas acabou agora. É minha viagem para Três Lagoas. Era um dia lindo e eu, minha irmã e minha prima dentro da caminhonete do meu avô e da minha avó, enquanto meus pais estavam no carro deles. Foi incrível. Comemos churrasco, macarrão e fomos na pequena praia que tinha no rancho. E eu fiquei muito feliz porque era 2019 e eu ia visitar meu primo Alex e foi muito legal. Nós nos divertimos e jogamos Just Dance 2016 na casa da vizinha. Mas o ruim é que eu tava com o braço quebrado
e com pino, mas foi legal. Depois disso, fomos para casa aqui em Campo Grande e ficamos bem felizes. Muito bem, bem curtinha a história, contou, né, alguns detalhes e encerrou, né, com a volta. Poderia talvez ter colocado um pouco mais de detalhes sobre as primas, o que vocês fizeram, além de jogar o Justinês. Não sei se foi uma viagemzinha curta ou mais longa, né? Mas aí vocês poderiam ter colocado que, tipo, uma dançava muito bem, outra dançava mal, foi engraçado. O primo Alex, que é filho da tia tal, que gosta de fazer tal coisa, ou era bebezinho. Ele era bebê? Recém-nascido? Não. Ele já é grande. É que eu contei essa história porque a gente já tinha viajado lá desde que eu e minha irmã a gente era pequenininha, Ah, você sempre vai para lá. Vocês vão todo ano para lá? nas férias. Ah, sim. Eu também fazia viagens todo ano para o mesmo lugar, que a gente ia visitar minha avó, então todo final de ano a gente fazia. É comum fazer, quem tem parentes fora da, da cidade, né, avô ou família fora da cidade. Geralmente os pais vão visitar todos os anos, né? Alguns. Mas muito É, bem, Nicole, parabéns, tá? Mais alguém quer obrigada. compartilhar? Matheus? Viagem para a Barra do Garças. Saímos bem cedo no domingo, em dezembro de 2019. Tomamos café da manhã e escovamos os dentes e depois colocamos tudo no carro e viajamos 2 horas para chegar em Barra do Garças, no Mato Grosso. Chegamos lá, era 11 horas e fomos almoçar no restaurante. E damos uma volta na cidade e finalmente fomos para o parque aquático. Lá, lá fomos trocar de roupa e quem foi comigo foi meu pai, minha mãe, minha prima e minha irmã. E fomos indo para as piscinas e lá as piscinas todas são aquecidas. Fomos nos tobogãs, fiquei o dia inteiro lá. E voltamos e comemos pastel e voltamos 7 horas da noite. Terminou? Vocês voltaram para o hotel, para o lugar que vocês estavam, ou vocês voltaram para Campo Grande? A gente já estava no Mato Grosso e daí a gente foi fazer uma viagem para outra cidade. Ah, tá. Então você só finaliza então assim, porque não deu para entender muito bem. Então você coloca assim, e aí voltamos e iniciamos uma nova viagem, né? Nos organizamos para começar uma nova viagem para a cidade tal. Aí se você também poderia ter colocado, poderia ter descrito também essa viagem, né? Ou só encerrar mesmo, porque essa foi a viagem, o relato que você queria fazer e mostrar, tá bom? Muito bem, Matheus, parabéns. Também gostei da riqueza de detalhes do seu texto. Regiane? Eu já falei que não fiz lá. Então, mas e qual que era a viagem que você tinha pensado? Você conversou com seus pais? Porque eu lembro que na aula passada você comentou que não lembrava, né, de nenhuma viagem, aí depois você lembrou de uma que você fez. Aí eu falei, conversa com seus pais para eles te lembrarem. Acho que foi com seu pai, com a sua tia, né, que você foi? Não, A viagem que você tinha comentado, não lembro para qual foi cidade. com meu pai, minha tia e minha prima de 25 anos. E aí, para onde vocês foram? Beto Carreiro. E você não lembra de nada? Só isso. Não lembra o que você brincou lá? Não lembra? Você não lembra de nada disso? Não. Pedro também não fez a atividade, né? Bom, pessoal, como era compartilhar, eu achei que os temas alguns era todos feitos, a Vera não vai compartilhar só por fato de que ela não. Ela tem o microfone, ela é adaptador de mesa e ela não consegue passar para dentro do áudio. Fala, Guilherme. Seu áudio tá ruim para mim. Tá ruim? Travando. Tá. Bom, como nós finalizamos,
compartilhamento. Então, vou encerrar aqui. E aí, 9 horas abre a próxima aula, tá? E a gente faz, então, a correção de matemática. Vou mudar aqui a tela, deixa eu só ver aqui. 9h50, começando a 9h50. Eu vou pegar, então. Quando a gente tem 10 minutinhos, peguem pra mim, então, a apostila. Tá muito minha voz? Só um pouquinho, tá? Peraí.